Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 8 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 10. Quando me sinto fraco, é então que sou forte. O que é esse espinho na carne que tanto aflige São Paulo? A Escritura não o explica para que cada um de nós possa pensar melhor no seu próprio espinho. O que é um espinho que tanto nos humilha e envergonha? Pode ser um temperamento bruto que xinga todo mundo e, quando se dá conta, já matou metade dos irmãos que estão à sua frente. Pode ser um pecado do qual não conseguimos sair porque não queremos de verdade. Pode ser a nossa vida passada. De qualquer forma, é algo que nos envergonha e esbofeteia para nos fazer voltar à humildade, para nunca esquecer que o ouro é Deus e nós somos vasos de barro. Da segunda carta de São Paulo Apóstolo aos Coríntios. Irmãos, para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi espetado na minha carne um espinho que é como um anjo de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. A esse propósito, roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Mas ele disse-me: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Por isso, de bom agrado eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eis porque eu me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor a Cristo, pois quando me sinto fraco, é então que sou forte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. São Paulo confessa seu espinho na carne. O que foi exatamente, ninguém sabe, mas pouco importa, porque cada um conhece o seu espinho na carne e pode aplicar a si mesmo tudo o que São Paulo diz. Esse espinho que todos nós temos, de alguma forma, é algo que nos faz sofrer, até desanimar. É o nosso ponto fraco, ocasião de queda toda hora, é algo que parece impossível a vencer. Até a oração parece não surtir efeito diante desse espinho. Mas para Deus, a nossa humilhante dificuldade é a porta da humildade. Diante dela podemos escolher ou chutar o pau da barraca ou nos abandonarmos à misericórdia de Deus, deixando Ele agir em nossa fraqueza. São Paulo transforma até os obstáculos interiores em trampolim que o lança para Deus. Bem conhecemos a coragem e a braveza de São Paulo. Nenhum perigo de fora o consegue desanimar. Esse trecho mostra como São Paulo não se deixa abater pelas dificuldades internas do seu coração. Muito pelo contrário, as torna uma rampa para se lançar em Deus com firmeza. Deus me disse: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que a minha força se manifesta. Por isso, de bom agrado, eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Quando me sinto fraco, é então que sou forte. Como é bonito e difícil isso. Reconhecer que Deus é maior do que o nosso coração. Reconhecer que Deus é maior do que as nossas misérias. Reconhecer que temos misérias, reconhecer que temos vergonhosos defeitos dentro de nós, que ameaçam tudo o que construímos. Isso é algo que ninguém gosta de admitir, mas é a realidade. Talvez este espinho na carne, para São Paulo, fosse o seu caráter forte, impetuoso, até precipitado. Quem somos nós para julgar? Mas de fato São Paulo chegou a se desentender com São Marcos, por exemplo, mesmo que no final de sua vida Marcos voltou até ele.
chegou a se desentender com São Barnabé, que foi o pai que o tirou do seu isolamento em Tarso e lhe abriu as portas da igreja, buscando assumi-lo quando todos tinham medo dele. Barnabé foi o pai que o lançou em Antioquia, e Paulo briga com ele também. Paulo é homem extraordinário e também não fácil, mas ele não para diante dos seus limites. Ele sente que a força de Deus opera nele. Apesar dele, apesar de seus defeitos, se entrega totalmente. Quanto podemos aprender desse homem? Basta-te a minha graça. Minha grandeza se manifesta na tua fraqueza. Quanto essa frase vale para nós, para cada um de nós. Como seria bom, irmãos, se cada um de nós ouvisse no seu íntimo essa frase: basta-te a minha graça. Na verdade, São Paulo demonstra sinceridade e honestidade, admitindo o seu espinho. Acontece às vezes que nós justificamos esse espinho ou até não o consideramos espinho. Achamos que nós somos santos injustiçados e são os outros que estão errados. Ao invés de admitir que é o nosso caráter que quebra com os irmãos, falamos que são os outros que não nos correspondem. São os outros que nos provocam, são os outros os errados. Grande sabedoria é admitir nossos defeitos, nossos monstros interiores, admitir que a santidade é de Deus e os defeitos são nossos. Isso é muito importante, irmãos, porque diante dos nossos defeitos interiores, temos somente 3 caminhos: ou ignorar a realidade e ficar de nariz empinado, ou chutar o pau da barraca porque percebemos que dura demais a caminhada, ou nos entregar humildemente nos braços de Deus, como São Paulo faz. Claro que é somente o terceiro caminho que escancar as portas da santidade. Irmãos, não devemos permitir que a soberba vende os nossos olhos e nos segue. Sábio é quem sabe reconhecer seus defeitos sem fazer uma tragédia, sem ter uma atitude de ó vida, ó céus, ó azar. Ficar chafurdando e se revirando na lama dos nossos pecados também é uma atitude de soberba camuflada. O humilde olha mais para Deus do que para suas misérias. Bem sabemos que Deus age através de nós, mas também apesar de nós. Deus utiliza a nossa boa vontade, precisa da nossa boa vontade, mas também aceita nossas misérias, desde que haja sincera luta para melhorar. Sempre essa frase deve ficar como um sol luminoso na nossa vida. Basta-te a minha graça. Minha força se manifesta na tua fraqueza. Assim, irmãos, caminharemos serenos, faça sol ou faça chuva, falem bem ou mal de nós, caiamos ou estejamos firmes. O importante é não tirar os olhos de Jesus com toda humildade. O importante é exclamar com São Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Com tudo isso no coração, irmãos, vamos ler novamente o trecho que a liturgia hoje nos propõe. Irmãos, para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi espetado na minha carne um espinho que é como um anjo de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. A esse propósito, roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Mas ele disse-me: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Por isso, de bom agrado eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eis porque eu me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor a Cristo, pois quando me sinto fraco, é então que sou forte. Podemos parar um pouco neste momento e escrever as frases que mais nos tocam.
Estamos prontos agora para escolher um propósito que nos ajude a viver focados em Deus, apesar de toda tempestade exterior ou interior. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos parar mais um minuto para pensar bem como colocar em prática o quanto nos propomos. Tudo posso naquele que me fortalece. Paz e alegria a todos. Basta-te a minha graça. Paz e alegria a todos. Tudo posso naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Tudo quero, sem medo entregar meus projetos. Deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim. E ali está, vou perseguir aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir. Daquela
mas seguindo enquanto tantos não entendem, vou cantando minha história, profetizando